Então, o personagem que eu escolhi hoje, a história que eu escolhi hoje, foi a história de Neemias. Então, nós vamos hoje passear um pouquinho pela história de Neemias. Nós vamos ler Neemias, capítulo 1. Nós vamos ler alguns trechos do capítulo 1 e depois alguns trechos do capítulo 2, eu vou sinalizando aqui. E assim, eu dei o título dessa mensagem, na verdade é uma pergunta. O que fazer diante de um propósito? Porque às vezes a gente chega num determinado momento que a gente consegue entender qual o propósito que Deus tem pra gente, seja na vida ou seja naquele momento, mas a gente fica um pouco perdido, né? Então a gente pode analisar a história de Neemias, que foi colocado diante de um propósito, e teve alguns passos que a gente pode aprender com Neemias. Só que antes de eu fazer a leitura aqui no Neemias 1, eu quero dar uma contextualização do que estava acontecendo naquela época. E naquela época, antes da gente falar de Neemias, a gente vai lembrar um pouquinho da situação do povo de Israel. Em 605 a.C., o povo de Israel foi levado para a Babilônia como cativeiro, como cativo, né? Eles foram para o cativeiro. E aí eles ficaram exilados na Babilônia. Essa ida do povo não foi assim todo mundo de uma vez só, não. Eles foram levados em 3 levas. Na primeira leva, que foi em 605, foi levado os homens mais sábios, os jovens, a elite, né? Os que tinham mais sabedoria, mais conhecimento. E nessa primeira leva, Daniel foi levado junto com seus amigos para a Babilônia. E eles iam para servir ali na corte, no palácio, porque eles eram homens sábios, jovens sábios. Então, nessa primeira leva, foi levado Daniel, Cedraque, Mesaque, Abednego, os jovens mais sábios de Israel. Na segunda leva, foram levados 10.000 judeus, dentre eles o profeta Ezequiel. E na terceira leva, foi o restante do povo. E aí todo mundo ficou exilado, aproximadamente por 70 anos na Babilônia. E aí chegou um tempo, que até foi profetizado pelo profeta Isaías, que um rei chamado Ciro, e isso aconteceu, o rei Ciro, ele dominou a Babilônia, o Império Babilônico. E esse rei Ciro, quando ele dominou a Babilônia, ele emitiu um decreto que podia liberar os judeus para retornar para Jerusalém e construir o templo. Só que esse retorno também não foi todo mundo de uma vez. Foi dividido também em 3 levas. Na primeira leva foi Zorobabel, que liderou. Na segunda foi Esdras. Esses 2 lideraram a reconstrução do templo de Jerusalém. E hoje a gente vai falar sobre essa terceira etapa, que foi liderada por Neemias, e qual o propósito que Neemias tinha para voltar para Jerusalém. Então agora a gente vai ler, tá? Capítulo 1 de Neemias. Versículo 1 ao 4. Nesse primeiro momento a gente vai ler do 1 ao 4. As palavras de Neemias, filho de Acarias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Lembrando que, né, quem está falando aí é o próprio Neemias. E eles responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então a gente pode ver aí que Neemias estava lá na corte, ele era copeiro do rei, ele estava no mês de Quisleu, que no nosso calendário é o mês de dezembro, e ele recebeu essa notícia de Jerusalém. E aí eu coloquei ali uma imagem para vocês entenderem como que era Jerusalém nos tempos de Neemias, tá? Era esse desenho aí mais ou menos. E aí, a gente pode perceber que aquela notícia, ela ardeu o coração de Neemias. Ela ardeu de tal forma que ele ficou tão contrito, ele se lamentou por meses.
ele orou, ele jejuou, ele buscou a Deus e ele entendeu que ele tinha um propósito a cumprir. Ele entendeu que ele precisava reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Porque estava sem proteção. O templo já tinha sido construído por Zorobabel, por Esdras, mas os muros e os portões estavam destruídos. E naquele momento ele entendeu. E uma coisa que a gente pode observar é que o nosso propósito geralmente está ligado àquilo que arde no nosso coração. Pode ser um sentimento de indignação. Por exemplo, lembra do Davi quando ele foi lutar com Golias? Ele foi lutar com Golias porque ele ficou indignado. Ele, quando viu Golias, gigantes, desafiando o exército de Deus vivo, ele ficou: quem é esse incircunciso? Quem é para desafiar o exército do Deus vivo? E aquilo gerou uma indignação tão grande nele que ele se propôs a lutar com Golias. Então, às vezes, um propósito, ele vem de uma indignação. Um propósito também pode vir de um sentimento de tristeza muito grande, como foi o caso de Neemias. Semana retrasada eu ouvi um pastor falando lá no podcast que tem ardido muito nos últimos anos no coração dele as crianças de rua. Porque ele fala, quando ele olha o filho dele dormindo numa cama quentinha, ele lembra que tem uma criança na rua e aquilo tem ardido, tem dado um sentimento de tristeza nele. Quando ele vê os filhos dele comendo, ele sabe que tem crianças que estão passando fome na rua. E aquilo começou a arder de tal forma no coração dele que ele resolveu que orou, né? E resolveu que em 2025 ele ia investir em orfanatos. Então, um propósito, geralmente, ele está ligado àquilo que arde no teu coração. Porque, na verdade, quem coloca isso no nosso coração é o próprio Deus. E aí tem uma coisa, o propósito, ele não é algo que termina em nós. Tenho aprendido que o propósito que a gente precisa fazer, que Deus colocou no nosso coração, é algo que vai gerar vidas, que vai transbordar, que vai alcançar, que vai edificar outras vidas. Então, por exemplo, Neemias, isso não era para ele, até porque ele prometeu para o rei que ele ia voltar depois. Mas isso não era para edificar a vida dele, era para edificar o povo de Israel. Então, o propósito transcende a nós mesmos. Olha, eu poderia arriscar que jamais um propósito vai ser colocado no seu coração se aquilo edificar somente a você. Esse propósito que Deus coloca no nosso coração, quando vem da parte de Deus, é um propósito que edifica outras vidas, que transcende, que sai, que não termina em nós. E assim, todos nós temos um propósito. Você pode até pensar, porque eu já passei muito tempo da minha vida assim, para que eu vim nesse mundo? Qual é o meu propósito? Acho que todo mundo já passou por esse dilema ou passa. Mas todos nós, sem exceção, temos um propósito. Deus nos criou com um propósito. Porque, gente, viver sem propósito não é viver, sobreviver. Todos nós temos um propósito. E assim, é importante que a gente entenda que às vezes a gente está na dúvida e não sabe, né? Eu não sei. Se você não sabe ainda teu propósito, tenha certeza que no momento em que você colocar diante de Deus, Senhor, nas suas orações, me fala qual é o propósito que tu tem para mim. O que tu queres que eu faça? Se tu ainda não tem essa certeza, ore, porque Deus vai te responder. Só não coloca Deus na caixinha. Porque Deus, às vezes, você está esperando uma resposta de um jeito, e eu já aprendi isso, que a resposta não vem do jeito que você quer. Às vezes a pessoa pergunta, Senhor, me mostra, ela está achando que, sei lá, vai vir um profeta lá, sei lá de onde, falar com você, ó, que o propósito é esse. Não, gente, isso acontece. Mas a gente tem que entender que o propósito é quando Deus tem uma resposta para você, Ele pode te responder de várias maneiras. Ele pode te responder num sonho, uma visão, por um profeta, sim. Pode responder com um sentimento, uma impressão no seu espírito. Ele pode te responder, você está na fila do banco, uma frase. Uma frase, às vezes, dá a resposta para o que você está precisando. Então, a gente precisa entender que Deus é muito complexo. Deus, Ele tem várias formas de falar com a gente. A gente precisa começar a ficar atento aos sinais, para a gente conseguir entender. Então, se você ainda não sabe qual é o teu propósito, ore e peça. Eu tenho certeza que se você pedir a Deus, Ele vai te dar a resposta, vai te colocar no caminho do teu propósito. Agora vamos falar, partindo do princípio que todos nós saibamos o nosso propósito, e eu não estou falando só de propósito de vida, tá, gente? Porque tem propósito que é o propósito da tua vida.
Você nasceu para isso. E tem propósitos que são para aquele tempo que você está vivendo. Então, naquele tempo que você está vivendo, Deus tem um propósito para você. Então, a gente vai aprender aqui com Neemias o que ele fez para poder cumprir o seu propósito com excelência, tá? E a gente pode ver nesse início que a gente leu que Neemias, ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez, primeiro ele lamentou por causa do sentimento de tristeza que ele teve quando ele viu o lugar dos seus pais, o lugar do seu povo, tudo destruído. Segundo, começou a orar, jejuar, ou seja, recorrer a Deus. Então, a gente tem que entender que a gente precisa submeter toda a nossa vida, nossa missão, nosso propósito, tudo que a gente vai fazer. Em primeiro lugar, a gente precisa submeter a Deus. Então, eu aprendo que, assim, primeira coisa que a gente tem que aprender aí, ter comunhão com Deus. Constante, porque se você tem comunhão com Deus, você vai conseguir perceber o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça. E isso vai gerar uma consequência. O próprio Deus vai providenciar tudo que você precisa. Coisas, conexões, sabedoria e discernimento espiritual. Quando a gente se achega a Deus. Aí agora a gente vai ler Neemias 2, do capítulo 1 ao 5. Não, aí não. Volta, Cláudia. Aí. No mês de Nissan, não sei se é Nissan ou Nissan, né? No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Aí segue no capítulo 4, no versículo 4. O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e seu servo puder contar com a benevolência do rei, que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde meus pais estão enterrados, para que eu possa reconstruí-lo. E assim, uma observação, né? Neemias era um homem de Deus. Neemias estava numa situação, ele era escravo, estava exilado. Ainda assim, ele serviu o rei com alegria. Por quê? Porque depois de tanto tempo de exílio, o rei virá para ele e falar: essa é a primeira vez que eu te vejo triste. Então, fazer aos homens como se fosse a Deus. Mesmo sendo escravo, ele servia com alegria. Isso é só uma observação. Mas, na verdade, ele já tinha passado meses em oração, jejum, súplica, e nesse momento chegou a hora. Naquele momento, e percebe que ele falou assim: orei ao Deus dos céus. Sabe aquela situação que acontece de repente na tua vida, que tu não estava esperando, de repente? Quando esse negócio assim, caramba, o que eu faço? Senhor, me socorre. Foi mais ou menos isso. Ele falou: orei ao Deus do céu, o Senhor me socorre agora. Por quê? Porque ele ia fazer um pedido, né, para o rei. Então ele precisava da intervenção do Senhor. Então, aquilo que a gente falou, né? Ele tinha comunhão com Deus, porque ele já estava orando muito tempo. E ele agora pediu um socorro rápido para o Senhor e conseguiu, né? Isso deu, fortaleceu, deu direção. E assim, note que já estava no mês de Nissan, né? Porque era o mês de março no nosso calendário. Então já tinha passado vários meses que ele estava clamando a Deus. Aí, olha como é que é a providência de Deus quando você tem comunhão com Deus. Quando você alinha o seu propósito com o propósito de Deus. Quando o nosso propósito está alinhado com o propósito de Deus. Deus providencia tudo que precisa, tudo que é necessário. Porque o restante daquele capítulo, daquela parte que a gente leu, vem dizer tudo que o rei fez por ele. O rei providenciou cartas para todos os governadores por onde ele ia passar, para ele conseguir chegar a Judá. Aquilo era necessário naquele tempo. Então ele deu acesso. O rei também providenciou cartas para o Asaf,
que era guarda florestal, para que Asaf desse as madeiras necessárias para ele construir os muros e os portões. Então, assim, Deus deu a matéria-prima do que ele ia precisar. Então, ele deu acesso, ele deu material, e para completar, ele foi sob escolta armada do exército. Então, Asaf deu escolta armada para que Neemias chegasse lá. Então, isso é tremendo, porque quando a gente está em comunhão com Deus, nós estamos com um propósito alinhado com dele, Deus, ele vai preparar tudo na hora certa, nem antes nem depois. Ele vai te dar mais do que você imagina, porque talvez Neemias estava achando que ele só ia receber a liberação. Ó, pode ir, vai lá, tá liberado. Mas não, Neemias ele recebeu muito mais. Ele recebeu acesso, material e escolta. Então, isso é maravilhoso. Quando a gente entende isso, quando a gente entende que quando nós temos um propósito gerado pelo próprio Deus no nosso coração, não tem como dar errado, porque Ele vai providenciar todo o recurso que você precisa para realizar o teu propósito. Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar discernimento espiritual, Ele vai te dar conexões, né? Tudo que você precisa. E isso é tremendo. Lá em Neemias 2, tem 2 versículos que a gente vai ler, que é o versículo 11 e o 12. Diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse com Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Ou seja, Neemias, ele não se precipitou. Neemias, ele sabia do propósito que Deus tinha colocado no coração dele, conforme ele mesmo falou, mas ele não chegou fazendo alarde, ele não chegou fazendo estardalhaço, ele chegou apenas com o animal que ele montava, ele fechou a boca, ele se calou, ele não queria chamar atenção, ele não queria revelar nada antes da hora. E isso é a segunda coisa que a gente pode aprender com Neemias. Não revele seus planos antes da hora. A gente precisa vigiar com o que a gente fala, com o que a gente posta, para quem a gente fala, porque o inimigo é sujo, ele está ao nosso derredor. Então, isso vai diminuir a resistência, a oposição. A gente sempre vai ter oposição, porque quem tem o chamado de Deus, sempre vai ter oposição. Se você não tiver oposição nunca na sua vida, dobre seu joelho e pergunta o que está errado, porque é bíblico. A gente vai ser perseguido. Quando a gente começa a ser perseguido demais, a gente entende que a gente está no propósito, a gente está no caminho certo. Toda vez que você perceber que você está sendo perseguido demais, pare e pensa, estou no caminho certo. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo, sabe, para usar pessoas, para te derrubar, para te entristecer. Então, quando eu falo assim, não revele teus planos antes da hora, é porque muitas coisas podem acontecer quando a gente revela nossos planos antes da hora. Entendeu? Aí você vai lá pro Instagram, faz um story porque Deus colocou no meu coração que ano que vem, sei lá, ano que vem eu vou para os Estados Unidos. Nossa, vai ter um monte de gente te invejando. Ou você vai lá e fala com um colega teu de trabalho, o chefe falou que vai me promover. Gente, a gente pensa que às vezes a pessoa que está com a gente fica feliz com a nossa felicidade, mas não é bem assim não. Por quê? A gente crente tem uns extremos, né? Tem crente que vai falar assim, inveja não pega em mim, estou blindado pelo sangue de Jesus, mas se não pegasse não tinha nada na Bíblia. Aliás, na Bíblia tem um trecho que fala, quer ver? Tiago 3,16 diz assim, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. O inimigo vai causar inveja nas pessoas para que ela gere confusão ao teu redor, para ela te tirar do propósito. Então, assim, a gente precisa aprender a se calar, entendeu? A gente precisa entender que, não é bem assim, a inveja não pega. Não é que não pega, não é uma questão de não pega, mas as pessoas vão ser usadas para te entristecer, para te tirar do propósito. Mas também não vão para o outro extremo. O diabo vai aparecer diante de mim de chifre e tridente para poder me matar. Também não. O diabo, ele é sutil e ele é inteligente. Ele vai usar até pessoas que você, de repente, tem um convívio, ou pessoas
da tua própria família, para poder desanimar você e tirar você do teu propósito, para poder querer te desanimar. Você fala algo assim, você não vai conseguir não. Desiste. Você sabe que eu já passei isso na minha própria família? E não é por maldade, gente. Às vezes a pessoa, olha, o meu pai, eu lembro que eu com 17 anos comecei a fazer concurso. Eu adorava fazer concurso, sempre falo isso por eu era concurseira, eu adorava prova de concurso. Quer falar que eu dava vontade de ir lá pagar só para fazer a prova do concurso, mas é porque eu gostava mesmo. E aí, claro, eu comecei com 17 anos. É óbvio que ninguém começa passando. Então, os primeiros concursos eu às vezes não passava. Eu passava e ficava muito longe da classificação. Aí o meu pai, que é meu pai, me ama, ele falava, para com isso, desiste de sair, é muito difícil, você não vai conseguir não. Aí você pensa, o pai falando isso para filho. Se eu não tivesse blindada, ou se eu não conhecesse meu pai, porque meu pai tem essa característica de ser pessimista, então eu já conheço a característica dele. Mas se uma outra pessoa falar para você uma coisa desse tipo, você pode deixar isso entrar como um dardo inflamado do inimigo. Você pode desanimar, entristecer, aquilo pode atrasar o teu propósito ou pode simplesmente fazer você sair. Então a gente precisa ficar atento com quem a gente fala, a gente tem que se calar, tá? Vão ter gente tentando te impedir, tentando, lançar setas sobre você, palavras. Então, isso é uma coisa que a gente aprende com Neemias. Ele não se precipitou, ele se calou, tá? E aí, na sequência desse capítulo, Neemias, a gente não leu, mas está lá, Neemias fez uma inspeção pessoal da cidade. Isso era necessário para planejar o que ele iria fazer. E aí, estratégia e planejamento. Se eu sei do meu propósito, eu não posso ficar de braços cruzados. Eu tenho que observar, orar a Deus. Senhor, me dá estratégia, me dá sabedoria e planejar. Como que você vai fazer aquilo? Vai demorar? Vai ser rápido? Isso vai minimizar os erros e agilizar o processo. Então, a gente precisa ter planejamento. Sabe, é mais ou menos assim. Um dia bem planejado tem tudo para ser um dia bem vivido. Eu, às vezes, passo por uma situação, não planejo nada do meu dia. Às vezes, eu tenho até folga, gente. Eu não estou falando só de trabalho, não. Você está de folga. Aí você não planejou teu dia. Aí você acordou qualquer hora. Quando viu, acordou tarde, tomou café, parou para ver na televisão, não sei. Quando você vê, já acabou teu dia de folga, você não saiu com a tua família. Você não foi para uma coisa legal, você não planejou nada. Então, assim, um dia bem planejado tem tudo para ser um dia bem vivido. A mesma coisa eu falo do propósito. Um propósito bem planejado tem tudo para ser um propósito bem executado. Então, que a gente possa entender que a gente precisa, sim, de estratégia e planejamento. Agora a gente vai ler... A gente vai falar agora, mas a gente vai ler primeiro, vai falar do quarto passo, que para mim é um dos mais importantes também, para chegar no propósito e concluir. Neemias 6. Aqui, eu não sei se eu já mostrei, mas ali, tá vendo o planejamento e estratégia? Aquilo ali são Jerusalém. Aí, essa imagem, ela mostra os muros e os portões de Jerusalém, como foi a divisão do trabalho. Cada um ali tinha um dom, um talento, e aí ele foi dividindo pelos talentos, e tudo ficou tão bem dividido. Ele fez a reunião com o povo, dividiu tudo e executou tudo aquilo que ele teve estratégia, planejou naqueles dias que ele ficou observando. Tá? Então aí, Neemias 6, a gente vai ler assim, a partir do versículo 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povos da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando em fazer o mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ir encontrar-me. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Vai lá no versículo 4. Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas deles a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sambalate mandou-me um dos seus homens de confiança com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito:
Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. Isso era o que dizem. Aí aqui, 7. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, e por isso vamos conversar. Eu lhe mandei essa resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção da sua cabeça. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. Você vê que Neemias vigiava, ele orava o tempo todo, qualquer circunstância ele orava, né? E assim, a primeira estratégia que eles usaram foi tentar fazer Neemias parar a obra, né? E a segunda estratégia foi tentar desmoralizar Neemias para poder causar confusão. Lembra que eu li aquele versículo de Tiago? Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Tiago 3,16. Ou seja, eles tentaram desmoralizar Neemias, inventar coisas que ele não falou, para criar uma rebelião contra Neemias e a obra parar. Porque se o povo se rebelasse, o que ia acontecer com a obra? Parar. E o projeto, o propósito que Deus colocou no coração dele ia ser interrompido. Então, é muito interessante, porque assim, ele não cedeu. Ele falou, daqui eu não vou sair, daqui ninguém me tira. Eu estou no meio de um propósito grande, de um projeto, daqui eu não saio. Então, se você está no meio de um projeto, no meio de um propósito de Deus, cuidado com as distrações. Isso é o que a gente mais tem que ter cuidado. Porque tudo bem, você entendeu o teu propósito, você está criando estratégia, está vigiando. Mas se você se distrair, você pode sair do mundo. E Neemias não se distraiu. Fuja das distrações. Isso vai garantir que você não se desvie do propósito. E assim, não gaste energia fazendo coisas que vão te tirar o foco. Às vezes a gente gasta energia fazendo coisas que não vão levar para a gente para o propósito de Deus, que vão desviar a gente. Então, o resultado da distração, ele é horrível, sempre vai ser ruim. O resultado de uma distração vai ser sempre ruim. E a gente pode ter alguns exemplos na Bíblia sobre esse resultado. Davi, ao invés de ir para a guerra, o que ele fez? Ficou lá descansando. O que aconteceu? Ele se distraiu com Batseba. Teve filho com ela, matou o marido dela, veio o juízo de Deus sobre a vida dele. Então Davi se distraiu. E tem um personagem na Bíblia que a gente conhece, a gente fala muito dele assim, da parte positiva dele, que é Salomão. Mas teve um período que Salomão se distraiu. Vamos relembrar o primeiro período, né? Salomão foi um grande homem de Deus, filho de Davi, pediu sabedoria a Deus, ganhou sabedoria, riquezas e muito mais. Salomão, Deus colocou um propósito na vida de Salomão, que era construir o templo que Deus não tinha permitido que Davi construísse. Ele falou, quem vai construir é teu filho. Esse era o propósito de Salomão. Então, enquanto Salomão andou em comunhão com Deus, enquanto Salomão estava ali, andando em sabedoria, servindo ao Deus vivo, ele conseguiu construir o templo e se sentiu com certeza realizado. Porque o propósito gerado no nosso coração, que é com Deus, e quando a gente realiza, ou quando a gente está no caminho, a gente se sente realizado. Porém, quando o propósito não vem do coração de Deus, isso não nos preenche, isso não nos realiza. E eu vou dar o mesmo exemplo de Salomão, porque uma parte da vida de Salomão, ele começou a se casar com mulheres estrangeiras que serviam a outros deuses. E sabe o que ele fez? Ele começou a servir os deuses das mulheres estrangeiras dele. Então ele começou a se desviar do propósito, porque ele
nasceu para servir a Deus, para adorar a Deus, construir um templo para Deus. E aí ele começou a adorar os deuses das mulheres estrangeiras dele. E aí, o que aconteceu? Ele resolveu ter um propósito, ele começou a construir altares para os deuses das mulheres estrangeiras. Ele começou a construir altares. Um homem que foi criado com o propósito de construir um altar para Deus, resolveu começar a construir altares para Deus, os deuses lá. E aí, o que aconteceu na vida dele? Um vazio. Ele deixou de se sentir realizado para ter um vazio na alma. E eu vou provar. Porque depois que Salomão começou a adorar outros deuses e construir altares para esses outros deuses, sabe o que ele fez? Ele escreveu Eclesiastes 1. Depois em casa, se vocês puderem, leiam Eclesiastes 1 inteiro. Eu separei 4 versículos para eu ler para vocês. Vou ler só alguns. O 2 é: que grande inutilidade, que grande inutilidade. Nada faz sentido. Isso é Salomão falando, tá? O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol? O que foi, tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada de novo debaixo do sol. Gente, Deus tem novidade de vida pra gente. Para ele estar falando isso, ele está com vazio na alma. Olha o que ele falou. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Aí um versículo assim que eu acho o pior de todos, que no sentido do devaneio dele. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Olha esse versículo. Para uma pessoa escrever isso, um homem que já foi tão sábio, dizer que a sabedoria, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, é porque ele já não sabia nem mais quem ele era. Ele já não sabia nem mais quem ele era, sabe por quê? Ele perdeu a identidade dele como servo de Deus. Porque Deus não nos criou para o sofrimento. Muito pelo contrário, Deus fala: peça-me sabedoria e eu darei. Deus não vai dar, porque sabedoria é sofrimento. Deus não vai dar sofrimento para a gente porque você pediu sabedoria. Então, isso mostra o vazio de alma que Salomão estava sentindo. Por quê? Porque ele simplesmente se desviou do propósito e começou a ter propósito de construir altares para outros deuses. Então isso mostra para a gente que a gente tem que ter muito cuidado com as distrações, porque o que levou Salomão para fugir do propósito dele, sentir esse vazio de alma, foi ele se desviar e ele colocar os olhos em outras coisas, se distrair com mulheres estrangeiras. E assim, vou dar mais um exemplo nesse sentido, que é um exemplo que para mim é o mais forte de todos. É um assim, que eu posso dizer, para mim o maior exemplo que tem de distração na Bíblia é Sansão. Sansão, a mãe dele era estéril. Um anjo do Senhor desceu e falou: você vai engravidar. Ele será nazireu. Você não poderá passar navalha na cabeça dele. E eu vou criar ele com o propósito de eliminar os filisteus. Gente, Sansão nasceu com o propósito de eliminar os filisteus. Sabe o que Sansão fez? Tá lá, né? Numa determinada época, tá tudo bem. Aí ele vai e se distrai. Ele se distrai. O Dalila. Ele olhou Dalila. Quem era Dalila? Era uma filisteia. Falou: pai, mãe, eu quero a Dalila para mim. Quero casar com ela. O pai e mãe dele lembrou: meu filho, tem tanta mulher aqui do nosso povo. Você vai pegar uma filisteia? Pai, vá buscá-la. Eu quero ela. Foi a pior distração da vida dele. Porque Dalila descobriu o segredo dele. Os filisteus cortaram, ela cortou o cabelo dele, né? Os filisteus ficaram com ele na mão. Furaram os olhos dele, vazaram os olhos dele. Ele perdeu a força dele. Ele foi bobo, né? Ficou fazendo papel de bobo da corte lá no templo. E Salomão pagou com a própria vida. Foi o preço da distração. Foi a própria vida. Por quê? Lá no último momento ele percebeu a besteira que ele tinha feito. Ele cego, sem força, no templo. Ele falou: Senhor, me dá a minha força por uma última vez. O Senhor concedeu.
Ele empurrou os pilastras do templo e todos os líderes filisteus estavam ali. E ele conseguiu de uma vez só matar aqueles líderes filisteus. Só que ele morreu junto. Então ele pagou um preço muito alto por essa distração. Ele até cumpriu o propósito dele, mas Deus não queria que ele cumprisse o propósito e morresse. Porque Deus quer que você viva o seu propósito. Não é sobre cumprimento, é sobre viver o seu propósito. E Sansão não pôde viver o seu propósito, porque ele se permitiu distrair. Isso é o que acontece quando a gente se distrai do nosso propósito. Então, esses foram os exemplos ruins, né? Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, José do Egito, ele poderia ter se distraído com a mulher de Potifar, não podia? Mas ele tinha um propósito na vida dele, ser governador do Egito, evitar a fome de um monte de gente. Porque o propósito da gente, como eu falei, não termina em nós, né? Deus não queria que ele fosse governador para ele ter poder, não era isso. Ele tinha um propósito para governar aquele lugar, porque sabia do tempo que viria de fome e ele precisava usar José para abençoar aquela nação, aquele povo, os povos, né? Então, José, ele poderia ter se distraído com a mulher de Potifar, mas ele escolheu não se distrair, ele escolheu continuar andando nos estatutos do Senhor. Ele tinha foco. Embora ele não soubesse bem o que ia acontecer, ele já tinha sinais, porque Deus já tinha mostrado ele em sonho quando ele era bem jovem. Então, ele não se distraiu. E José foi governador do Egito, o resto da história a gente já sabe. Assim como Neemias, que cumpriu o seu propósito, não desceu do muro, não se distraiu, não acreditou em fofoca, porque tentaram desmoralizar ele, tentaram falar coisas que ele não estava falando, mas ele não se distraiu. E ele reconstruiu os muros e os portões da cidade de Jerusalém em 52 dias, um tempo recorde para o tamanho que era. Por quê? Porque ele seguiu os passos corretamente para se viver o propósito. Ele sujeitou tudo a Deus. E é isso que a gente precisa fazer na nossa vida. E assim, agora, nesse momento, eu gostaria, já finalizando, eu gostaria assim, que a gente pudesse fazer uma oração. Que a gente pudesse fazer, eu vou chamar a Priscila, a diaconisa Priscila, para fazer essa oração, por favor. Eu gostaria que vocês ficassem de pé. Eu gostaria que a Priscila vai orar nesse sentido da gente não se desviar, tá? E vamos colocar nossos pensamentos agora em Deus. Pensar um pouco naquilo que a gente está precisando. Se tiver alguém aqui precisando de respostas do Senhor, que o Senhor possa iluminar, né? Com respostas no coração de vocês, que vocês tenham discernimento espiritual. Então a diaconisa Priscila vai fazer essa oração por todos nós, porque todos nós precisamos disso.